Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. Meu nome é Cleusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade do município de Caieiras. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que elevem seu pensamento até o Mestre Jesus e vamos pedir a espiritualidade amiga que envolva todos nós para que possamos ser amparados e auxiliados na compreensão do estudo de hoje. Que assim seja. E dando continuidade aos ensinos de Jesus através das parábolas, a nossa lição de hoje está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11 ao 13. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. O orgulho, segundo o dicionário Aurélio, é um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, é o conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Para a doutrina espírita, o orgulho significa imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade. O orgulho se contrapõe à humildade. Então, podemos concluir que o orgulho é um exagero de autovalorização, como sendo uma opinião a nosso próprio respeito que não se iguala à nossa realidade interior. A doutrina espírita nos ensina que temos o nosso livre-arbítrio e que não devemos interferir nele. Porém, como atuar de forma caridosa no sentido de auxiliar o nosso próximo quando este, orgulhoso, mergulha cada vez mais fundo na tristeza e no sofrimento, reclamando para si coisas que não lhes pertencem, imaginando ser merecedor de todas as glórias e por esse motivo sente-se injustiçado. Aprendemos através da história que Jesus nasceu em uma manjedoura e se despediu na cruz, ensinando para nós não só através de palavras, mas também com atitudes. Ele sempre ensinou seus discípulos de maneira humilde. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, quis dar-nos o exemplo supremo da humildade. Naquela época, as pessoas caminhavam por estradas de terra e, pelo fato de usarem sandálias, chegavam aos seus destinos com os pés empoeirados. E essa tarefa de lavar os pés antes das refeições era feita por escravos. Então, Jesus quis ensinar que o maior para Deus será aquele que se fizer menor de todos. Outro exemplo de Jesus, quando falava com seus discípulos, sempre também exemplificava a natureza. E se pararmos para analisar o pôr do sol, com suas cores indefiníveis, podemos perceber o quanto Deus é perfeito em sua criação e que nada está fora do lugar. Vemos que a lei de Deus é perfeita. Com o estudo da doutrina espírita, aprendemos que o espírito também é uma dessas potências da natureza e criado por Deus para agir naturalmente sobre as leis divinas. É nosso dever de caridade lembrarmos que o orgulho é um sentimento que nos leva a uma posição de desequilíbrio dentro do universo, colocando-nos em posição de desarmonia com as leis superiores. Deus age através do nosso intermédio. Devemos lembrar e pôr em prática a lei do amor, que contribui para a nossa evolução e melhorias infinitas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Outro exemplo que Jesus deu-nos foi a virtude, chegando ao ponto de ordenar que amássemos os próprios inimigos.
Dentre os seus vários ensinamentos, aquele que compara o reino de Deus a uma criança vem bem a calhar, pois evoca com firmeza o símbolo da humildade e da simplicidade. Não adianta termos conhecimento teórico e filosófico se não formos humildes como as crianças, que são ingênuas e sem preconceitos. Ou seja, se não nos despirmos dos preconceitos que nos cercam, não chegaremos ao reino de Deus. Jesus deixou claro e ao alcance de todos sua doutrina. Aquele que construir o seu destino, seguindo os exemplos do Cristo, terá como recompensa as bem-aventuranças do reino de Deus. Não que devamos fazer isso ou aquilo esperando uma recompensa, mas pelo simples prazer de cumprir fielmente as determinações de nossa consciência. Há muitos exemplos de benfeitores anônimos que auxiliam simplesmente pelo prazer de auxiliar. E por que fazem isso? Porque estão compenetrados pela lei maior, que une todos os seres humanos numa só entidade. A entidade humana. Para essas pessoas não há separação entre branco e preto, católico ou evangélico, rico ou pobre. Trata todos como irmãos, como Cristo nos ensinou. A virtude é definida como uma disposição firme e constante para a prática do bem. Segundo Kardec, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. O homem de bem sabe exatamente quais são as suas dificuldades, por isso está sempre em busca de seu aprimoramento, procurando tratar seu semelhante como um irmão que precisa de auxílio tanto quanto ele. O Espírito Emmanuel, comentando o texto evangélico, diz-nos que a única coisa necessária para a evolução da alma é atender aos ensinos de Jesus. Quando o homem se compenetra dessa condição de servo do Senhor, tudo o que está à sua volta toma outra feição. Ele fala, ouve, age, discute, sofre, chora e ri como outro ser humano qualquer, mas o faz de forma civilizada, de forma ponderada, de forma equilibrada. Esta é a grande lição que os espíritos benfeitores nos trazem. Então, que possamos a partir de agora cultivar a humildade dentro de cada um de nós, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos de caminhada, lembrando que todos somos necessitados uns dos outros para atingir a nossa evolução, mantendo a tranquilidade e sejamos fiéis com relação às obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem, sem a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros. O humilde não se omite, ele trabalha para cumprir seu dever perante a lei divina, oferecendo o melhor de si para o bem de todos. Que assim seja. Mais uma vez, quero pedir a todos que elevem seu pensamento até o Mestre Jesus. Vamos agradecer à espiritualidade amiga por mais esta oportunidade bendita de aprendizado, que possamos utilizar essas palavras e esse aprendizado no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.